Eu sou Márcio Guilherme, advogado criminalista em Belo Horizonte, e hoje a gente vai falar sobre as características essenciais de um habeas corpus e, de uma forma rápida e objetiva, podemos dividir o tema em três partes: o objeto do habeas corpus, as hipóteses típicas de seu cabimento e, por fim, a questão do constrangimento ilegal. Sendo assim, vamos iniciar o vídeo tratando do objeto do habeas corpus. Na construção da argumentação do pedido de habeas corpus, logo na sequência da narrativa dos fatos, deve-se demonstrar o viés central da discussão que ali se pretende ver apreciada pelo juízo ou tribunal. Isso é, qual é o tema, o objeto do pedido apresentado no habeas corpus. E, em razão de sua função de proteger a liberdade e dos direitos fundamentais, o habeas corpus é cabível sempre que houver lesão ou ameaça à liberdade de locomoção de uma pessoa. Na argumentação do pedido, o objeto precisa estar bem definido e demonstrado com clareza, para facilitar a apreciação jurisdicional do pedido e de suas razões jurídicas. Caso contrário, a própria análise da argumentação pode ficar prejudicada. Já a aceitação do objeto da impetração pelo julgador significa que ele aceita o recebimento do habeas corpus e a instauração do procedimento preparatório à construção da decisão. Isso significa que aquele tema pode ser apreciado pelo juízo ou tribunal competente, tanto a argumentação apresentada quanto o pedido serão examinados e, ao final, dada a resposta jurisdicional. Desse modo, pode-se dizer que o cabimento é a primeira etapa a ser superada para o sucesso do habeas corpus. E como ela não exige maiores formalidades processuais, basta demonstrar o cabimento ou o objeto, levando ao juízo a comprovação da violação direta ou indireta à liberdade do seu paciente. Agora, tratando das hipóteses de cabimento do habeas corpus, são infinitas as situações em que alguém pode vir a sofrer ou a se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme o artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Sendo importante falar de cada uma das hipóteses do habeas corpus tipificadas no artigo 648 do Código de Processo Penal. O primeiro é: quando não houver justa causa, ou seja, qualquer situação em que a liberdade esteja restringida ou sob ameaça ou violação aos pressupostos e fundamentos legais que poderiam legitimá-la. Segundo, quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei. Essa hipótese de cabimento se refere especificamente para os casos em que não se observa o prazo, como também o tempo necessário para que uma causa seja processada, porque a duração razoável do processo é direito fundamental previsto no inciso 78 do artigo 5º da Constituição. O terceiro, quando quem ordena a coação não tiver competência. Embora se trate de nulidade, porque a competência é um pressuposto processual cuja inexistência acarreta a nulidade do procedimento, este caso está tratado especificamente como causa de cabimento. O quarto, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação.
Essa hipótese de cabimento se dá para os casos em que não há mais o fundamento da restrição da liberdade, ou que pode se dar, por exemplo, nos casos em que existe a possibilidade da revogação da prisão ou de qualquer outra medida cautelar nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. O quinto, quando negada a possibilidade de fiança, nos casos em que a lei autoriza. Essa é uma hipótese especificada para os casos em que a lei possibilita o arbitramento da fiança e ela é negada, conforme os artigos 322 e seguintes do Código de Processo Penal. O sexto, quando o processo for manifestamente nulo. Essa é uma hipótese de cabimento em que vai avaliar o procedimento penal de um modo a se verificar se está em consonância com os princípios processuais. O cabimento do habeas corpus sobre esse fundamento ressalta não apenas a sua função de controle sobre a atividade de persecução, como também tutela indireta da liberdade de locomoção, preservando o cidadão, sobretudo, de investidas ilegais e baseadas em provas ilícitas, nos termos do artigo 651 e 652 do CPP. O sétimo é quando extinta a punibilidade. E, por fim, serve essa hipótese de cabimento para fazer encerrar um procedimento penal em que houver inexistência de qualquer possibilidade da punibilidade concreta para o ato, conforme o artigo 107 do Código Penal. E, por último, o tema do constrangimento ilegal. É inegável a necessidade da correta delimitação do objeto do pedido, bem como como determinação da lesão ou ameaça à liberdade do seu paciente pelo ato abusivo praticado pela autoridade coatora, a fim de que se possa demonstrar com clareza o constrangimento ilegal que irá ensejar a concessão da ordem. E, nesse caso, deverá ser desenvolvida uma argumentação que demonstre o constrangimento ilegal decorrente de cada uma deles. E aí se faz muito importante observar se o juízo é competente para analisar todos os temas. E, ademais, é certo também que um tema pode manifestar diversas formas de constrangimento ilegal. Por exemplo, a ausência de fundamentação, a incompetência do juízo ou até mesmo o excesso de prazo e outras mais. E antes de encerrar esse assunto, é certo que um habeas corpus pode ter mais de um objeto, devendo ser desenvolvida uma argumentação que demonstre o constrangimento ilegal decorrente de cada um deles, para que tenha o êxito no pedido do habeas corpus, para que ele, no caso, seja provido. E nesse caso, fica a dica aos advogados. Muito obrigado.